Boa noite pra você que é inconveniente. Só mais um dia de luta. luta. Olha, ele miou na hora certinha. Que? O Cavoaras miou na hora certinha. Ele falou, bem na hora. Eu não ouvi ele miando. Isso aí, Cavoaras, canta com a gente. Depois do dilúvio. Essa métrica é assim maravilhosa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mas a gente não vai falar de Big Brother, porque chega de Big Brother. Ah, não, já passou. Passou. Já deu. Já deu. Eu tava vendo aqui nos nossos episódios mais recentes, faz tempo que a gente não fala da vida. Faz tempo que a gente não fala da vida. A gente faz- virou um programa cultural. Choque de cultura. Nos últimos episódios a gente só falou de coisas assim bem específicas. Sim. Enfim. A gente falou de Desalma, aquela bosta. Uhum. Então, mas a vida anda bem. Corrida pra caralho. Mas anda bem. Fiz aniversário. Agora sou uma pessoa de 32 anos. Verdade. Estou quase aí chegando na idade de Jesus Cristo. Né? Deixa eu ver o que mais aconteceu. Tô trabalhando que nem um burro de carga. Nossa, essa semana você trabalhou bastante, né? Eu tô realmente... Nossa, as próximas duas são... Assim, realmente as próximas duas me esperam coisas incríveis. Essa semana eu até acho que eu trabalhei ok, assim. Tipo, até teve dias que eu trabalhei mais que o horário. Mas eu sei que foi uma semana boa, que não foi uma semana tão cheia de trabalho, quando eu consigo assistir minhas aulas, né? Sim. E semana passada eu não tinha assistido nenhum dia. E essa semana eu assisti, todos os dias eu assisti aula. Olha só. Olha só. É. Então quando isso acontece, eu sei que a semana foi boa. Sim. Inclusive, essa semana eu nem te falei isso, né? Mas eu terei que trabalhar no fim de semana. Ixi, sério? Sim. É porque assim, eu tô cansado. Eu preciso terminar uma apresentação pra segunda. Né, Cavoaras? Tá foda. Eu preciso terminar uma apresentação pra segunda-feira. E eu não... Não sei. Eu não quero trabalhar hoje mais, porque eu tô cansado. Uhum. A minha mente está cansada. Então eu prefiro trabalhar um fim de semana, tranquilo. Ai, que saco, hein? Sim. Mas enfim. Poxa, mas esse fim de semana a gente tinha coisas planejadas. Tinha? Tem os nossos desafios que a gente vai falar Não, mas já. a gente pode fazer os desafios, assim. É um fato que eu terei que, infelizmente, trabalhar. Em algum momento. Sim. E a apresentação é segunda, então... Não é nem como se fosse, tipo, na terça, sabe? Sei. Enfim, né? Mas vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisas boas. E tem uma coisa ruim ainda que tá acontecendo, que a gente tá dando remédio de novo pro Cavoaras. Ai, sim. Na verdade, desde que o Carbonara chegou, tirando alguns poucos intervalos, ele tá tomando remédio, né? Sim, tadinho. Ele tá todo cagadinho. Dessa vez é o fígado e o estômago que estão atacando. Ele tava tomando omeprazol. Aí anteontem acabaram os remédios dele. Esse negócio do estômago é algo que a gente já vem lidando desde o começo. Desde o começo, Ele tem um estômago bem frágil. E aí acabaram os remédios, e aí junto com acabar os remédios, acabou o omeprazol, né? Que é o Gavis lá, que é o omeprazol de pets. Que a gente ficou 20 dias dando remédio. Isso. E 2 aí, vezes por dia. no primeiro dia sem Gavis, ele fez o quê? Vomitou. Pois é. E aí a gente conversou com a veterinária, a gente vai completar 30 dias, inclusive a gente deveria ter dado já. É verdade, né? A gente dá depois do podcast. Será que é melhor a gente fazer uma pausa e dar? É, verdade. Vamos fazer uma pausinha, então a gente dá o remédio, a gente já volta. Comerciais. Mentira. Peraí, gente. É instantâneo. Pronto, voltamos. Voltamos, remédio dado. Aproveitei pra tomar o meu remédio também. Exato. Mas enfim, aí estamos nessa luta aí de dar os comprimidinhos pra ele pra ver se ele melhora. Mas assim, a gente tá meio que chegando num conclusões aqui, a gente junto com a veterinária, só falando dele, chegando em conclusões que ele é meio assim mesmo, ele é velhinho, e, tipo, ele vai ter uns probleminhas de saúde, desde que não seja nada grave, que ele não esteja sentindo dor, a gente vai ter que acostumar que ele é um gato velhinho mesmo. A gente vai ter que lidar, e infelizmente acho que remédio vai ser uma coisa meio frequente e constante na vida dele, tadinho. Sim.
Mas desde que ele esteja bem, isso que é importante. Sim. E ele não é tão difícil de dar remédio quanto os gatos. Pelo que a gente vê por aí, ele é bem tranquilo. Super, super de boa. Se fosse uma coisa que, tipo, cada remédio é uma luta, realmente aí seria dias de luta. Só mais um dia. Exato. Mas ele é tranquilinho. Inclusive, eu fiquei chocado. Eu fui ver essa música da Carol Conká. Tá com, acho que 1.400.000 plays no Spotify. Alguma coisa assim. Mais que batom de cereja? Então, aí eu fui ver Batom de Cereja. Tá com 92 milhões de Nossa, plays. gente. Como? Pois é. Mas enfim, a gente não vai falar disso. Tá. Que mais sobre a vida? Que não tem muita novidade. Uma notícia ótima. A gente tem boas novidades em relação à vacina. Em relação à Covid. Minha mãe tomou a primeira dose, graças ao bom pai. Sim. E minha avó tomou a segunda também. E meu irmão já tomou as duas. E a minha irmã tomou a primeira. Sim. Falta só minha outra irmã agora. Sim. Estamos bem, assim. Felizes que tá começando. Sim. Enfim, né? E eu já tô vendo, tipo, gente que eu sigo no Twitter que tá tomando, tipo, gente mais jovem, mas com a questão das comorbidades, né? Sim, sim. A minha comorbidade não foi liberada ainda. Pressão alta ainda não foi? Pressão alta ainda Engraçado que a minha mãe foi pela pressão alta. Mas é porque ela tá em Minas, né? Mas acho que é a idade também. A idade mais comorbidade. Porque para pessoas mais novas, tipo pessoas de 18 anos para cima, já tá liberado para pessoas que são pacientes renais, que têm síndrome de Down, tinha mais alguma outra coisa. Agora, hipertensão, grávidas e puérperas até 45 dias. Mas eu acho grávidas, que transplantados também já começou, porque o meu pai falou que ele achava que ele ia vacinar essa semana também. Transplantados também. Agora, hipertensão, diabetes, essas coisas, acho que realmente é só para quem tá na faixa dos 50. Ok. Bom, vamos ver se até julho, talvez, eu consiga tomar a primeira dose, né? Sim. Eu sei lá quando eu vou tomar, né? E dependendo da vacina, talvez eu vá tomar, tipo, a primeira dose em julho e a segunda em setembro, né? Se for da AstraZeneca. Porque a AstraZeneca é mais tempo entre as doses, né? Uhum. O meu irmão foi Coronavac, então em 2 semanas ele tomou a segunda dose. É 2 semanas? Eu achei que era um mês. Acho que é 2 ou 3 semanas, se eu não me engano. Não demorou tanto pra ele tomar a segunda, não. Acho que seu computador ligou de novo. Eu mandei ele. É porque ele tá atualizando, o Windows atualizando. Né? Ok. Enfim. Nossa, parece uma balada cybermano esse computador. É uma super balada. Tanta cor que tem. Enfim. E eu amo que ele tem vários modos. Agora ele tá no modo Support Trans Rights. Mas ele tem um Support Gay Rights também, que fica uma bandeira do arco-íris. Mas eu deixo trans. Arrasou. Enfim, acho que é isso, né, da vida. Outra coisa que tá acontecendo na vida também é que a gente tá considerando muito a hipótese de se mudar de novo. Verdade. Eu comecei com esse bichinho e aí gradativamente eu contagiei Me infectou. Porque assim, a gente gosta muito daqui, mas tem várias questões. Primeira questão, a gente tá vendo até procurando assim, apartamento, porque assim, a gente veio pra cá porque a gente gostou do apartamento, era mais próximo do metrô, o que facilitava muito a minha vida de trabalho, na época, né? E também era um apartamento interessante, pra gente tava legal, tudo funcionava. Era um outro momento, né? A gente não ia trabalhar de casa os dois. Esse apartamento funcionava em outro contexto. Quando a gente mudou pra cá, na verdade, eu até ainda ia trabalhar em casa. Mas era só eu, né? Só que aí eu arrumei um emprego que é o emprego que eu tô agora, que teoricamente é um emprego que eu não iria trabalhar em casa, né? Estou trabalhando neste momento por conta da pandemia. Mas nenhum dos dois ia ficar em casa o dia inteiro mais. Isso, mas agora por conta da pandemia, é provável que eu não volte a trabalhar no escritório nunca mais e Rodrigo não se sabe. Então, assim, começou a aparecer diversos problemas desse apartamento. Por exemplo, hoje, nesse apartamento, a gente tem 2 quartos. Então, um é o nosso quarto e o outro é o escritório.
Só que isso é um problema, porque a gente, tipo, o Rodrigo vai fazer reunião e eu vou fazer reunião ao mesmo tempo, e a gente tem reunião o dia inteiro, ele tem que ir pra sala, porque o dele é notebook e o meu é torre. Então isso é uma bosta, isso é uma grande bosta, porque suas costas vão ficar fodidas de ficar sentando na cadeira de jantar. Ah, já estão, né? Minhas costas estão tudo cagadas faz semanas. É, então. Não necessariamente por causa disso. Mas isso agrava. Isso agrava. E aí tem esses problemas, então, do tipo... E o Rodrigo, tipo... Hoje o seu estúdio tá num lugar e o seu computador tá em outro, né? E o ideal é que esteja as coisas juntas e tal. Exato. E eu nem tenho... não me dá ânimo de fazer coisa lá no quartinho de serviço, sabe? É. Porque ele é muito apertado, todos os meus instrumentos estão lá e todos os materiais de limpeza, todos os cacarecos, aspirador de pó, também tá Sim. tudo lá. Exato. Tá super apertado, super pequeno, não me dá nem vontade de fazer nada lá. Sim. E aí pensando, apesar de que a pandemia tá nesse... Estamos vendo aí o horizonte... E tem a questão do barulho também, porque... Tem a questão do barulho. Desde que a gente mudou, enfim, vocês que ouvem esse podcast estão acostumados com o barulho, porque como esse aqui é mais informal, né, mais light, a gente grava de janela aberta. Com os gatos miando. Com os gatos miando. Agora, quando a gente vai fazer The Libraries Open, Notícias Quebrando, a gente tem que fechar tudo. Ainda assim fica barulho. Sim. Né? E eu nunca precisei gravar música, gravar vocal, por exemplo, porque desde que a gente mudou pra cá eu não fiz nada, né, de música nova. Mas eu fico pensando, quando eu tiver que gravar a voz, eu vou fazer como? Não tem nenhum ponto nessa casa que não venha barulho de rua. Sim. Lá no Cambuci, eu gravava no banheiro, porque no banheiro não vinha barulho de Porque rua. o banheiro era pra dentro do prédio, né? Então... Aqui eu não tenho essa opção. A janela do nosso quarto, o quarto onde a gente dorme, é o único cômodo da casa que tem uma janela que é anti-ruído. Mas ainda assim vem barulho pela porta, mesmo que eu feche a porta. Exato. Então eu ainda não tentei, mas eu não sei como vai ser gravar vocal aqui. E aí, por conta dessas coisas todas, Rodrigo começou a procurar um apartamento no quinto andar. É que eu amo fazer isso, né? Mesmo quando a gente não tá procurando, eu sempre dou uma olhadinha. Nossa, eu não sei como você consegue, porque assim, se eu vejo uns outros apartamentos, e aí eu vejo o valor que a gente tá pagando, eu vejo outro apartamento, eu quero me mudar na hora, eu quero mudar no dia seguinte. Isso foi um fator muito interessante também, porque quando eu comecei a fuçar apartamento, descompromissadamente, ainda sem ideia de mudar, eu percebi o quão caro a gente paga aqui. Sim. Perto de outros na mesma região. Sim. E que são maiores. Exato. Que não são necessariamente tão perto, porque aqui a gente está muito perto de 2 metrôs. Sim. Né? Os que a gente tem visto, alguns são até razoavelmente próximos de metrô. Sim. E ainda assim são maiores, são em ruas menos movimentadas e são mais baratos do que o que a gente paga aqui. Isso também me pegou bastante. Exato. Tá me pegando bastante. Aí eu comecei a ver junto com o Rodrigo e tal. E assim, tá, o bichinho me mordeu, sabe? Então eu estou meio que louco, assim, do tipo... Eu vi um na Liberdade, que assim, não era tão próximo do metrô, mas assim, gente, era naquela rua principal da Liberdade. Então assim, é uma caminhada... Bueno, não é? Isso. É uma caminhada basicamente em linha reta pro metrô. Então assim, foda-se, são 10 quarteirões, é em linha reta, não tem que subir um morro nem nada, sabe? Então eu falei, bem interessante. Eu falei com o Rodrigo, nossa, por mim eu marcava da gente visitar hoje o apartamento. O que eu falei pro Telo é que eu não tava muito afim de mudar esse ano. Nosso contrato vence agora em julho. Então em junho. Até já daria pra mudar. Mas eu não tô afim, porque é tão exaustivo o processo e a gente tá no meio de uma fucking pandemia. Exato. Né? Não é o melhor momento pra se mudar. Exato. Mas assim, ele tá brigando com o papelãozinho dele. Daqui a pouco ele começa a fazer sapateado. Mas... Eu sei lá, eu realmente fiquei tentado, assim, sabe? Justamente, principalmente porque assim, a gente ainda não sabe onde vai ser o seu escritório novo quando acabar a pandemia e nem se você vai ir pro escritório. Eu já tá meio que quase certo que eu não vou. Uhum.
Então, assim, a gente começou a se questionar dessa questão do metrô, sabe? Do Porque lá onde você trabalha meio que rolou um êxodo do pessoal, né? Tem gente que nem mora em São Paulo mais. Exato, porque assim, era muita gente que não era de São Paulo, então a galera se mudou, tipo, uma menina que era de João Pessoa voltou pra João Pessoa, uma que era do Maranhão voltou pro Maranhão, a gente contratou uma pessoa de Manaus, então assim, não existe a menor possibilidade da gente falar, ai gente, amanhã é escritório, todo mundo aí, sabe, não vai ser assim. Uhum. Então eu imagino que, ainda que a gente não volte 100% de casa, né, seja um sistema híbrido, seja lá o que for, eu acho que tá muito mais provável pra gente ficar em casa, ou um sistema híbrido, assim. E sendo um sistema híbrido, a gente morando na região que a gente mora, não necessariamente no lugar, mas na região, eu posso ir de bike pro trabalho, eu posso ir de várias outras formas, sabe? Do tipo... Então o metrô realmente não virou mais um must, assim, da nossa vida. Uhum. Então eu realmente comecei a pensar isso, assim. Então, do tipo... Aí tem aquela coisa de procurar apartamento, né? Porque... Mas assim, desculpa, só voltando nessa parte do metrô. Eu acho importante estar próximo do metrô. Não precisa ser tão próximo quanto estamos hoje. Sim. Mas tem que ser mais próximo do que quando a gente morava no Cambuci. Ah, sim. É porque o Cambuci, ele tinha um problema que, assim... Era fácil até se movimentar de lá por ônibus. Tinha ônibus para vários lugares do Cambuci. Mas, assim, era meio complicado porque a gente tava muito isolado. A gente dependia 100% de ônibus. Então, sei lá, domingo, que é um dia que tem menos ônibus, era um saco sair do Cambuci. A gente, às vezes, demorava mais tempo, sei lá, de sair de casa e chegar no metrô do que do metrô até a casa das suas irmãs no Tremembé. Uhum. Sabe? Porque, tipo, demorava tanto tempo até a gente conseguir pegar um ônibus. E era foda isso. Mas, por exemplo, aquele apartamento lá que eu vi na aclimação, ele é um perto, não do lado do metrô, mas ele é um perto e eu achei ele sensacional. Eu não lembro desse. Eu te mostrei, é aquele que fica na Saturno. Não, Saturno não, na Saturno não. Na Topázio. Na Topázio. Eu gostei bastante dele. Eu acho que eu sei qual é. É que a gente já viu tantos, né? Mas a gente tá procurando um agora que seja de 3 dormitórios. Sim. E que, por incrível que pareça, a maioria que a gente viu vai ficar mais ou menos o mesmo valor que a gente paga. Talvez até mais barato. Num de 2. Sim. E tem outras questões de condomínio também, né? Porque a gente percebeu que o nosso condomínio é muito caro pra nada, assim. O nosso condomínio não tem nada. Ele não tem portaria 24 horas. Ele tem garagem. Não, mas garagem não tá no condomínio. Então. Mas assim, sabe? Do tipo, não tem nada. E a gente paga muito caro num condomínio pra não ter nada. Não que a gente queira uns condomínios, tipo, esses prédios super chiques, que tem piscina, academia e tudo mais, assim, não é isso. Mas do tipo, por exemplo, portaria 24 horas é uma coisa que ajudaria a gente muito hoje em dia. Uhum. Né? Ai, cacete. Não deixa ele pegar aquele papel que tem chocolate. Ai, meu Deus do céu. Tem uns restinhos do chocolate. Peraí. Tá falando aí. E aí veio a... mas assim, se tiver, né, piscina, academia, a gente não vai reclamar também, se for acessível. Mas aí tem essa questão realmente do condomínio também. E aí tem a questão da metragem, né? Porque assim, na minha cabeça, esse apartamento onde a gente tá morando, ele tinha uns 80 metros quadrados. Porque é mais ou menos a metragem que tinha o do Cambuci. E esse não é muito menor, ou pelo menos eu não achava que ele fosse muito menor. Ele é extremamente menor que o do Cambuci. Que o do Cambuci, porque ele é simplesmente dividido de outra forma. E tem o quarto de serviço, o banheiro de serviço, uma área de serviço maior. Então, na minha cabeça, era razoavelmente do mesmo tamanho. Então, quando eu comecei a fazer busca de apartamento, eu falei, eu vou pegar apartamentos de 100 metros quadrados pra cima. E eu sempre falava com o Rodrigo, você tá exagerando, não precisa desse tamanho de apartamento. Aí eu fui atrás da metragem deste apartamento onde estamos e é 68 metros quadrados. Eu achando que era 80. Pois é. Enfim. Mas assim, não precisa disso tudo. E aí foi uma das questões. Mas aí a gente tá procurando coisas do tipo... Que o condomínio faça sentido, sabe? Do tipo, ter uma portaria 24 horas,
ter... Como é que fala? Agora eu esqueci. Oh, meu Deus. Já ter tela pra gato, porque a gente pagou pra ter lá esse apartamento. Vocês lembram de todo o drama? Procurem lá os primeiros episódios. Mas assim, eu queria também uma sacadinha, sabe? Se pudesse. Eu sinto falta da nossa sacada. Eu sinto falta, mas assim, no momento não estamos recebendo ninguém, né? Mas eu sinto falta de ter uma sacada. Não, mas não precisa ser pra receber alguém, pode ser pela gente. E os gatos iam adorar uma sacada. A gente nem usava a nossa sacada quando não tinha ninguém em casa. Olha lá. E... Para, Pesto. E os gatos iam adorar a sacada. E a gente ia poder pendurar as plantas que a gente meio que largou lá na área comum do prédio, porque eles não podem ter acesso, né? Sim. Mas enfim, estamos aí nessa luta. Eu sou super a favor, assim. Só mais um dia de luta. Exato. Mas então, eu acho que justamente, não que para esse apartamento aqui a gente tenha mudado às pressas, não foi. É porque no contexto, né, 2019, sim, o Pesto agora inventou de deitar no meu colo. Ele nunca fez isso. E agora ele não quer sair mais do meu colo. Não entendo o que tá acontecendo com esse gato. Como eles mudaram de comportamento, sim, né? Muito. Impressionante. Eu me perdi. Você tá falando de mudar as pressas pra cá. A gente não mudou as pressas pra cá. É que esse apartamento, ele valia no contexto, né? Sim. Que agora ele não cabe mais nesse contexto que a gente tá vivendo hoje, mas enfim. Mas eu esqueci de falar que a gente queria um de 3 dormitórios pro Telo ter o escritório dele e pra eu finalmente poder ter um escritório / estúdio de novo, com tudo junto, tudo organizado no mesmo lugar. E aí não ia ter esse problema de reunião, cada um ia ficar no seu canto na hora das reuniões. Uhum. Eu ia poder montar um estúdio decente de novo. E o Telo ia poder ter espaço, inclusive, para fazer as coisas com VR, né? Sim, que hoje é bem apertadinho. Hoje já está apertado, às vezes você me dá uns tapas, enfim, pisa nos gatos. Sim. Mas enfim, vamos ver. Mas eu confesso que deu uma esquentadinha no meu coração, agora eu quero me mudar. Vamos ver, vamos. Mas é justamente essa questão de não ter pressa e poder procurar com mais calma. Uhum. E é algo que financeiramente vale a pena, né? Sim, total. Então foi isso. O que mais que eu fiz uma lista aqui. A gente viu muitas coisas. Vamos falar de Tales from the Loop? Vamos. Gente, por favor, assistam Tales from the Loop. Eu acho que é a melhor série de ficção científica que eu já vi em muitos anos. Ela rivaliza com a época boa de Black Mirror. Uhum. A época ali da primeira e da segunda temporada. Porque ela é baseada num livro de ilustrações, né, de um cara. Eu nunca vou lembrar o nome do cara. É Simon blá blá blá. É um nome dinamarquês, uma coisa assim. E é um livro de ilustrações que ele fez que é tipo umas ilustrações bem aquele estilo americano, assim, do tipo... ilustrações dos Estados Unidos, do centro dos Estados Unidos, só que no meio tem uns robôs, tem umas coisas super tecnológicas, assim. Uhum. E aí a série é baseada nisso, e ela gira meio que em torno dessa cidade, né, que fica em Ohio, onde tem o Loop, que é tipo um centro de pesquisa de ciências. Uhum. E aí coisas estranhas acontecem. Muito estranhas. Você falou uma coisa boa, que é uma mistura de Black Mirror bom com Além da Imaginação. Com Além da Imaginação. É super nessa vibe. Sim. E é bem boa, é bem boa. Eu quero muito que tenha uma segunda temporada. Ai, podia, né? E eu até, no início, eu tava me referindo a ela como antologia, mas não é, né? Porque todos os episódios são no mesmo universo, só que são sempre centrados em personagens diferentes. E eventualmente esses personagens acabam se encontrando. É mais um formato skins, assim, né? Do tipo, cada personagem tem a sua história e elas se interlaçam um pouquinho, assim, pra levar a história pra frente. Sim. E as histórias são todas muito bonitas, é tipo uma coisa super sensível, assim, super delicada.
Uma fotografia linda. Assim, a fotografia é até roubado, porque basicamente vários quadros da série são uma cópia do livro de pinturas do cara, assim. Sim. Sabe? Do tipo, é muito bem feito, mas é impressionante como eles conseguiram pegar a vibe do livro e levar pra série, assim. É realmente bem, bem, bem foda. Sim. E trilha sonora do Philip Glass, né? Que é maravilhosa. E acho que o que eu fiquei mais impressionado realmente é a sensibilidade da série, sabe? As histórias são todas muito bonitas. Não é uma coisa do tipo, uau, ficção científica, elementos futuristas. Isso não é o principal. Isso só está lá. Então, mas aí que tá. Esse é o lance que eu acho que as pessoas desaprenderam, que é ficção científica, ela não é sobre o futuro do caralho A4 das coisas. Ficção científica ela é só uma analogia, ou sei lá, uma metáfora pra uma coisa que a gente vive hoje. As melhores ficções científicas são justamente quando do tipo, existe uma tecnologia, ela está dada pra você, mas os conflitos que surgem a partir dela é que são a parte interessante. Sabe? Do tipo, tem um livro que eu amo, eu acho que eu já citei ele pra você, já contei a história, mas que é o Encontro com Rama. Sim, você já me falou. Mas eu te falei da história? Não. É que assim, o livro, ele é basicamente o seguinte. A Terra tá lá, planeta Terra. E aí ele conta rapidamente, assim. Em um capítulo ele vai passando o tempo, assim, do tipo, passagem de tempo. E aí eles vão contando sobre o fato de que em um momento no futuro, onde a gente já tem colônias em Marte, a gente já tem colônias em Mercúrio, na Lua e tudo mais, é avistado, é do tipo, os astrônomos... Ai, Opa, soluço. arrotou. Não, soluço. Os astrônomos encontram um meteoro gigantesco e ele está vindo na direção da Terra. E aí tem uma missão espacial que está próxima ali da região onde está o meteoro. E aí eles falam, tipo, beleza, a missão tem que se deslocar para coincidir com a órbita desse meteoro para poder ver o que é. E aí quando eles chegam lá, não é um meteoro. Na verdade, é um cilindro gigantesco. É como se fosse um cigarro. Imagina um cigarro gigante no céu. Que é tipo... É um cilindro que tem sei lá quantos quilômetros de diâmetro e sei lá quantos milhões de quilômetros de extensão. E ele é perfeito, assim, do tipo, você olha, ele é basicamente liso. Então, assim, não existe nenhuma forma possível de que aquilo tenha sido feito pela natureza e simplesmente está indo na direção da Terra. Então eles percebem que é uma nave. E aí essa galera, né, tipo, percebe que isso é uma nave e fala, beleza, então a gente tem que começar a fazer uma missão na Terra pra poder ir em encontro ao Rama, que é o nome que eles dão pra essa nave. E aí toda a história se passa nisso, do tipo, o que acontece com a humanidade nesse ponto? Do tipo, estamos numa tecnologia avançada o suficiente e encontramos uma tecnologia que veio do espaço e a gente não faz a menor ideia de como lidar com ela. E assim, tem a parte toda de falar sobre a tecnologia e tudo mais, mas é muito mais sobre como o ser humano reage a uma situação assim, sabe? Então, isso que eu acho que é o mais brilhante, assim, de ficção científica. Do tipo, por exemplo, até Black Mirror, aquele episódio, por exemplo, que tem a Jodie Whittaker, é muito bom, porque ele é um episódio que tá falando sobre uma coisa mega séria, assim, que é do tipo, pessoas guardarem memórias num hard drive, assim, da cabeça. Só que o tema do episódio é sobre ciúme, é sobre posse, é sobre outra coisa, sabe? Do, tipo, e eu acho que a boa ficção científica é isso, do, tipo, ela te dá um panorama, mas o assunto dela não é isso, o assunto dela é outra coisa. Sim. É a mesma coisa em Tales from the Loop, justamente essa coisa... O Loop, né? O Loop, na verdade, é a instalação ali, o centro de pesquisas científicas que tem nessa cidade. Sim. Só que em nenhum momento de toda a série a gente fica sabendo o que é feito realmente dentro do Loop, que tipo de pesquisas são, do que eles estão tentando fazer. Em nenhum momento isso é falado, porque não é importante. Não, a história não é sobre isso. Exato. A história é mais sobre como ele afeta a vida das pessoas e como as pessoas se comportam por estar nessa situação. A história não é sobre isso, é sobre aço. É sobre aço. Amiga, você foi siderúrgica.
Mas sim, isso é muito bom. Outra coisa muito boa que a gente viu de ficção científica também nessa vibe foi o filme Contato, né? O filme preferido da Kátia, a drag. Não a cega e não a amiga do Rouba, a drag. Que é um filme muito bonito, que também é a mesma caralho. coisa. Tipo, Caiu tudo ele aqui. teoricamente é uma ficção científica e tal, mas na verdade ele não é sobre isso. Ele é Sobre aço. um filme sobre fé. Sobre É. o que você acredita, o que você não acredita e tal. E é um filme bem bonito. Nunca Sim. tinha visto, adorei ter visto esse Eu filme. nunca tinha visto também. Ele grita anos 90, né? Nossa, ele tá socando na sua cara anos 90. É datadíssimo, mas não compromete, né? Não compromete. E eu fiquei com muita vontade de ler o livro. Inclusive já tá no meu Kindle, eu só preciso voltar a ler. Porque eu parei. Por motivos de eu tô sempre muito Você tá cansado. vendo Naruto ainda? Eu tô vendo Naruto ainda. Meu Deus. Quantos episódios você viu? Eu tô no episódio 220. Nossa, tudo isso já. Já. É que você pulou os fillers. né? Eu pulei os fillers e os episódios são 20 minutos, então não é uma série longa. Eu preciso voltar a ler também. Eu finalmente terminei de ler Devassos no Paraíso, né? Agora eu Lê o livro da preciso- Tori Amos que eu te dei. Sim, mas é ele que tá na lista mesmo. Sim. Só preciso parar e começar a ver. Mas sobre ficção científica, você tem alguma obra de ficção científica que você gosta muito? Seja livro, seja série? Acho que não. Você não Nada- gosta muito de ficção científica, Não, né? não é muito minha praia. Tô pensando aqui. Tem coisas de ficção científica que eu gosto que são realmente aquela ficção científica mais fantástica, tipo De Volta para o Futuro. Isso não é ficção científica. É o quê? É fantasia. É porque a ficção científica, na teoria, ela precisa... Até, assim... é ficção científica. É porque, assim, na regra, vamos colocar assim, não escritas da internet, a ficção científica, ela precisa, no mínimo, ter um embasamento científico plausível. De Volta para o Futuro tem. Tem sim. Mas, é ficção científica. Mas, tá. Que mais? Tipo, por exemplo, Matrix. Você gosta? Acho ok. Tá. É que as pessoas amam muito Matrix, né? Eu só acho ok. Entendi. Mas é ficção científica. É ficção científica. O livro 1984. É ficção científica. Eu gosto. Eu gosto. Quer dizer, eu não sei. Eu sempre confundo Admirável Mundo Novo com 1984. Eu nunca sei qual dos dois. Qual que tem o Big Brother? O 1984. Tá, então acho que foi esse que eu li. Sim. Eu sempre confundo os dois. Mas... Mas de fato não é muito minha praia, não. Uhum. Ok. Meu desafio tem a ver com isso. Tem, né? Tem, um pouquinho. Tá, a gente vai chegar lá. Mas ele é mais realismo fantástico do que ficção científica. Uhum. Ele é uma outra vibe, uma outra pegada. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra gente falar a respeito. Hoje é só tópicos, assim. Tópicos. No Limite. Ai, gente. Então, assim, o André Marques não é um bom apresentador. Isso é um fato. Bom, isso já tava claro há muito tempo, né? Não sei, eu nunca vi ele apresentando nada. Ele faz o The Voice Kids, se eu não me engano. Eu já assisti o The Voice Kids. Eu vi uma ou outra, assim. Eu nunca tinha visto nada apresentado por ele. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim num nível assim, nossa, muito ruim. Pra mim, a única coisa boa que o André Marques fez na vida, nem foi na TV, é aquele viral, né? Aquele vídeo dele discotecando numa festa. Com cigarro com na cigarrinho na boca. Pra mim, aquela melhor coisa que o André Marques já fez na vida. Sim. E não tem absolutamente nada a ver com a carreira dele na televisão. Sim. Não, e tava muito bizarro, que tipo assim, ele falava, tem você aqui, você participante. Ele não sabia o nome das pessoas, sabe? Tipo, ele não tem uma presença de palco, sabe? Sério, sinceramente, avisa aqui, Boninho,
chame o Zeca Camargo para fazer o No Limite de novo. Imagina, o Zeca Camargo tá em outra. Podia Mas ter o Zeca- chamado a Ana Clara. Mas o sei Zeca lá. Camargo é muito melhor. Quando Zeca ele Camargo- apresentava o No Limite era incrível. Mas é que a Ana Clara ainda estava envolvida com o BBB quando começou a gravar No Limite, né? E- Mas... ai, não sei, eu acho que começou a ser feito muito às pressas. Super. E, 2 meses de produção, né? uma edição toda cagada. Uma edição muito cagada, muito entrecortada, não dá pra entender porra nenhuma que tá acontecendo. E a gente tava acostumado com uma outra dinâmica, né? A dinâmica do Big Brother, a dinâmica do No Limite é outra coisa, né? É outro rolê. Então acho que rolou um choque, sabe? Uhum. Não sei. Sei lá, pareceu muito estranho. Os participantes não... Pra começar isso, né? Os participantes são ex-BBBs e assim, eles escolheram a dedo os piores que eles podiam. Não, é assim, o No Limite é basicamente o RuPaul's Drag Race All Stars 2, né? Porque o All Stars 2, metade do elenco era da 5ª temporada. E No Limite, metade do elenco é BBB 18. Exato. É muito Que até foi um BBB ok, mas não era um dos assisti. melhores. Enfim. Não sei opinar. É Mas o da Ana não, Clara? É o da Ana Clara. E quem tá lá, né, que era do 18, é o Kaysar, a Gleice. E os outros eu não vou saber. Tá vendo Mas quem acho- são as pessoas? Mas acho que tem mais 3 ou 4 que são do... O Mahmood, que acabou de sair, né? Que foi o primeiro eliminado. Mahamud. Pô, fala meu nome direito, pelo menos. Então, acho que tem umas 5 ou 6 pessoas do 18, mas who cares também. Eu amo que ele falou isso. Tipo, fala meu nome direito. E o André Marques, todos os outros votos em cima do Mahamud, ele falou Mahamud. Sim. Tipo, ele não falou o nome dele certo. Ele não sabe. Não Ele sabia não o sabia nome. qual era o nome, né? Pois é, podiam ter pelo menos dublado isso, né? Nossa, é muito. Gente, é muito mal feito. Foi Boninho. muito tosco. Vamos ver os próximos episódios como é que vai ser. Eu acho que vai ser pior. Mas, não sei, não cativou. E eu adorei a Globo tentando fazer a coisa acontecer, né? E é igual eles faziam no BBB, eles ficavam soltando, né, no GC, tweets que as pessoas supostamente estavam Sim. fazendo sobre... Nossa, está muito legal, hashtag no limite. E aí, né, a internet maravilhosa foi atrás. Sim. E as arrobas que apareciam como autoras desses tweets era tipo povo da Austrália, Não, povo e era do umas Japão. eles são muito burros. Umas arroba que não tem nenhum seguidor. Que Não, e tipo, sei que lá, é arroba bloqueada. Thiago, arroba Ulisses. Gente, é muito fácil achar, sabe? E é tipo umas arroba que tipo, não segue ninguém ou ninguém segue. O perfil é trancado, não tem tweet publicado. Nossa, foi muito papelão Foi muito isso. papelão. Foi muito papelão. Foi muita burrice também. né? Porque, tipo assim, eles deviam assumir que o programa não vai ser igual ao Big Brother, sabe? E assumir isso, abraçar isso. Porque o No Limite antigo, tudo bem que assim, tudo era mato naquela época, mas o No Limite antigo, ele era uma outra vibe, do tipo, ele era realmente do tipo, o Zeca Camargo e a galera tão, sabe? Ainda que fosse numa praia no litoral de São Paulo, era toda uma mítica como se eles estivessem numa meio de uma floresta, assim, isolados do universo. Nesse é do tipo, não, porque tem o Wi-Fi de vocês pra vocês fazerem a sua conta no Itbank. E porque aqui a gente tem Wi-Fi. E aí fica passando uns tweets embaixo que ninguém fez, foi um robô que fez. Aí tipo, gente, para, sabe? Primeiro que vocês estão transformando o negócio no reality errado. Porque esse formato não funciona pro No Limite. Exato. E eu tenho dó, quer dizer, dó não, porque esse povo tem dinheiro, né? Mas eu dou risada, então, ok, dos patrocinadores do No Limite, porque eu tenho certeza que pagaram caro na cota e não vão ter nenhum décimo de retorno do que os patrocinadores do BBB tiveram. Não. Mas, gente, o BBB demorou pra fazer dar certo. Sabe? Há quantos anos estava dando errado o BBB até voltar a dar certo? Pois é. Pois é. Mas, enfim, moving on. Próximo tópico. O caso Evandro. O caso Evandro. O crime aconteceu no dia 7. O nome de Evandro tem 7 letras. Exato. Assim como o de Leandro e o de Guilherme. Outras crianças. Guilherme tem 7 letras? Não. 1, 2, 3. Tem. Tem 9. Não. Guilherme.
9. Então eu errei o texto. Sim. Marcelo tem 7 letras. Você tem 8. No meu tem 8, mas Marcelo normalmente tem 7 letras. Mas assim, estrearam 2 episódios já do Caso Evandro na Globoplay, né? Vai sair 2 por semana. E são 8 episódios no total, pelo que eu li, né? E a gente gostou bastante, né? A gente acompanhou o podcast fielmente. Rodrigo reouviu o podcast umas 5 vezes. Cara, eu ouvi o podcast, não digo inteiro, 100%. Mas pelo menos aquela primeira... Porque teve um hiato gigantesco, né? Sim. Que foi justamente enquanto o Ivan tava preparando o livro e a série. Ele parou de fazer o podcast. Não, e não só isso. Se eu não me engano, o hiato gigantesco que teve também foi quando ele teve as fitas, né? Da tortura. Mas nisso ele já tava parado fazendo série. Não, sim, mas assim, eu digo que estendeu, não foi só isso, eu lembro. Porque estendeu por, na verdade, esses 4 motivos, né? Ele tava fazendo a série, ele tava escrevendo o livro, ele conseguiu as fitas das torturas e o processo voltou a ser aberto. O processo voltou a E ser ele não aberto. podia fazer o podcast porque o podcast podia influenciar o processo. O processo foi aberto, na verdade, antes do podcast ser lançado. Isso foi antes, isso foi bem antes. O processo foi reaberto, sei lá, eu não sei as datas certas, tá? Mas sei lá, o podcast era para ter sido lançado em 2017, e aí o processo foi reaberto, e ele teve que esperar até 2018. Tá. É mais ou menos isso. Saquei. Mas, enfim, pelo menos aquele primeiro blocão de episódios, antes do retorno pra acabar de verdade, aquele primeiro blocão, eu acho que realmente, sem exagero, eu devo ter ouvido 5 vezes. Sim. Primeiro porque é muito bem produzido. Sim. Né? Tipo, o Ivan realmente fez um trabalho muito legal. E segundo que a história é muito envolvente, né? Sim. Tipo, ele não existiam podcasts de true crime, essa coisa assim, no Brasil antes do Projeto Humanos. E agora é moda, né? E agora é um dos tipos que mais tem. Assim, se bobear, sabe? E foi a mesma coisa lá fora, né? Do tipo... Ai, saco. Teve o Serial, e aí, com base no Serial, as pessoas começaram a fazer um monte de podcast desse tipo, um atrás do outro. Mas o que eu tô achando interessante da série, que eu fiquei feliz, é que ele não tá só repetindo o que aconteceu no podcast, né? Do tipo, o storytelling que ele tá usando pra... Para de se mexer. Exato, para de se mexer. O storytelling que ele tá usando pra... O Pesto tá me mordendo. Ele não quer que você passe a mão nele. Para, cara. Eu não tô passando a mão nele, eu tô com a mão no fio. Enfim, voltando. O processo de storytelling que ele fez pra série é diferente do que ele fez pro podcast, né? O que é bom, porque, tipo... Primeiro que quando você tem... Oh, meu Deus. O Pesto mordeu a espuma do microfone. Porque quando você tem visual junto, eu acho que é outra coisa. Por exemplo, tem episódio inteiro do Projeto Humanos que é pra ele explicar Celina Bage e Beatriz Abage. Ali, quando você tem um apoio visual, que você tem a cara das pessoas junto com o nome e a voz e tal, é muito mais fácil você construir no imaginário das pessoas quem é essa pessoa, né? E que bom que ele pode usar todos os vídeos, todos os VHS que ele pegou, né, nos arquivos do processo, e que no podcast ele tinha que descrever esses vídeos. Sim. Né? Porque... E assim, acho que ele poderia usar de qualquer forma, porque processo no Brasil, a não ser quando tá correndo em segredo de justiça, é aberto, né? Se é no Ministério Público, como é esse caso. Sim. Né? Mas eu tô gostando bastante, assim, eu tô achando extremamente bem produzido, muito bem feito. Ai, chutei o carbonara. Você não gostou muito das dramatizações, né? Acho que fica parecendo aquele programa da Globo. Você decide. Você decide. Mas eu acho importante que tenha. Não, eu entendo a importância, eu só achei bizarro. Porque, tipo assim, sei lá, quando o Ivan tá contando sobre, tipo, o que aconteceu com o Evandro, que é como começa a série, né? É meio difícil fazer isso ser uma dramatização, porque ia ser o quê? A câmera na cara do Ivan e o Ivan
falando, sabe? E assim, botar sendo você a Globo, né? Estamos aqui, lembrando que estamos analisando o contexto Globo. Sendo você a Globo, é mais fácil você contratar atores. E fazer gravação no set, com multicâmeras e tudo mais, de uma dramatização, do que você fazer uma animação, por exemplo. Ah, sim. É mais barato pra Globo contratar esses atores e fazer isso do que fazer uma animação. Então, mas eu achei, nossa, muito boa. Muito boa. E eu tô gostando da... Porque, assim, obviamente, são linguagens diferentes, né? Então, a narrativa tem que ser diferente também, né? Sim. Então, logo nesse primeiro ou no segundo episódio, não tenho certeza, o Ivan já traz a questão do Edésio, né? Sim. Que foi ali a primeira testemunha de acusação, que disse ter visto a Zabage e outras pessoas com o Evandro no carro. Isso já aparece em ordem cronológica. É, né? isso é uma coisa que eu ia falar. Na série ele tá contando por ordem cronológica, né? E no podcast, essas investigações do Grupo Tigre, essas testemunhas do Grupo Tigre, o próprio Edésio, é coisa que vai aparecer lá do meio pro final do podcast, só Sim. quando o Ivan volta lá pra trás. Sim. É porque eu acho que no podcast ele fez meio que, pelo menos na minha... Ele fez por blocos, né? Então, ele fez meio que 3 grandes blocos, assim, que é o primeiro bloco o que se sabe, tipo, na mídia geral. Tipo, o que a mídia falou sobre aquele caso. E aí é toda a coisa do ritual satânico, né? Que Exu na Cabala é o número 7. Eu amei essa mistureba. Adorei o Exu na Cabala. E o pior é que assim, o Exu é comunicação, né? Do tipo... A esfera 7 da Cabala nem é a esfera que tem a ver com comunicação, mas enfim, eu não sei de onde eles tiraram. Realmente foi do cu. Mas Sim. enfim. Aí toda essa parte falando sobre o que a mídia entendeu do caso na época que foi divulgado. Aí a segunda parte é mostrando do tipo a parte... Que é a parte mais chata, que é onde a maioria das pessoas parou de ouvir o Projeto Humano, que é a parte jurídica. Na verdade, a segunda parte são os acusados, né? As confissões. E aí, tipo... Mas assim, desde o primeiro episódio já começa os trechos tirados dos julgamentos, né? Não, sim, mas eu digo o enfoque que ele tá dando. Aí a terceira parte são as testemunhas de defesa, depois as testemunhas de acusação. Aí tem o negócio o episódio sobre as torturas, né? Que confirma que de fato elas foram torturadas, eles todos foram torturados. Você acabou de dar spoiler pra quem não viu o podcast, você sabe. Bom, e aí depois vem a parte das provas e das evidências, né? Sim. Que aí o Ivan fica, acho que 3 episódios falando sobre exame de DNA, exame de arcada dentária, as questões com o IML, essa parte é um pouco mais morosa, assim. Enfim, se eu tivesse feito algo de diferente no podcast, teria sido realmente essa parte um pouco mais ágil, assim, mas eu entendo que era super importante. E aí na TV a gente tá vendo realmente uma coisa mais cronológica até agora, Sim. né? Não, porque o negócio que eu tava falando dos ciclos é do tipo, o que a mídia falou, o que aconteceu nos julgamentos, todos os julgamentos, e depois, por último, o que temos de fato. O que de fato aconteceu. E aí ele fala por isso que eu falei do fato, porque ele traz justamente do tipo, o que foi definido por todos os relatórios, né, e tudo mais. Mas eu tô gostando dele ter contado diferente a história, porque eu acho que nem todo formato que você troca funciona, né? Porque, por exemplo, como é que chama? O Song Exploder, o formato do podcast funcionou super bem. Você quer falar alguma coisa, Cavanara? O formato do podcast Gente, às vezes funcionou... o meu microfone fica fazendo muito barulho porque eu tô justamente apontando pro Carbonara. Exato. Pra captar a opinião dele. Mas o Song Exploder, por exemplo, ele funcionou super bem. Eles pegaram o formato do podcast e só transferiram pra audiovisual e funcionou. Mas eu acho que o Projeto Humanos realmente não funcionaria. Seria muito confuso. Mas é isso, eu tô gostando e vamos ver
como é que vai ser os da semana que vem. Eu amei no Twitter. Alguém falou: agora que eu terminei de ouvir o podcast, vou ter que assistir a série, uns episódios sendo lançados um por semana, tudo de novo, não aguento mais. E você pretende ler o livro? Não sei, acho que não. Eu também não. Não porque eu acho que não vai ser bom, porque assim, eu tenho um livro de ficção do Ivan, mas que segue esse formato meio investigativo. Eu li também, que é bastante. Muito bom. Inclusive, Ivan, volta pra ficção. Você é um escritor muito bom. Eu sei que agora você tá ganhando dinheiro de verdade, mas assim, volta. Nada impede, né? Que ele vai fazer mais um podcast storytelling de True Crime, que deve render aí outros desdobramentos, mas nada impede que isso faça com que ele arrisque fazer algo na ficção. Sei lá, ele tá ganhando dinheiro dele agora com isso, sabe? Ai, Pesto, filho de uma puta. Ai. Pesto. Gente, ele fincou a unha no meu joelho. Mas enfim, eu não quero ler o livro, na verdade, porque eu acho que o livro ele vai ser ainda mais técnico e difícil de recordar as coisas do que o podcast. Porque o meu problema com o podcast, apesar de que tinha a enciclopédia, é que é muito difícil você... Porque podcast é uma mídia que você faz normalmente fazendo alguma outra coisa, né? Você escuta fazendo outra coisa. Então é difícil fazer essas ligações de uma pessoa com outra pessoa, sabe? Então eu imagino que a minha experiência com o livro ia ser uma coisa meio ler Silmarillion, sabe? Que é do tipo, 3 páginas lendo, 5 páginas lá atrás vendo o sumário das coisas, sabe? As famílias e tudo mais. Não sei, eu não li. E aí fica nessa coisa assim, do tipo... E aí, tipo, sei lá, e é a mesma história pela terceira vez, pela mesma ótica. Se fosse, sei lá, dissesse que é um livro escrito por uma outra pessoa e não pelo Ivan, não, nada contra o Ivan, mas é do tipo, eu já vi a ótica dele no podcast, eu já tô vendo a ótica dele na série, então... É isso que eu ia falar, eu não quero ouvir a mesma história pela terceira vez em outra mídia, sabe? Podcast, a série de TV, eu já tô de boa. Mas é legal porque tá dando acesso pra pessoas diferentes, né? Porque tem gente que não vai ouvir podcast e não vai assistir a série, mas vai adorar ler o livro. É verdade. Então... Eu quero ler o livro do Diógenes. Ai, sério? Você tem estômago pra isso? Eu acho que sim, deve ser engraçado. Um ouvinte nosso que é apoiador do The Libraries Open compartilhou o PDF no nosso grupo privado lá de apoiadores. Eu depois... Não tem como colocar PDF no... Tem uma forma pelo Calibre, eu te ensino. Você vai transformar o PDF... Assim, o PDF você chegou a baixar? Não, mas acho que ele baixou num formato que é de... Não. Eu ia falar audiobook. É EPUB? EPUB. Então, a gente transforma o EPUB num formato MOB, que é o formato do Kindle, e aí você manda ele pro seu Kindle. Ai, boa. Eu vou ler, então, o livro do Diógenes. E eu queria ler o livro também da Valentina. Quem é Valentina? A Valentina a drag? A Valentina é aquela, entre aspas, bruxa que, entre aspas, foi responsável pelos emasculados de Altamira, que é o próximo caso que o Ivan vai tratar no Projeto Humanos. Como que era o nome? Acho que é Deus... Não. Valentina, livro Deus. Pesto do céu, para de meter a unha em mim. Ele tá puto. Vai sobrar pra mim. Não encosta nele. Deus a Grande Farsa. Deus a Grande Farsa, da Valentina de Andrade. O problema é que é difícil de achar. Ah, meu filho. Eu te dou os meus esquemas de achar livro pro Kindle. Tem na estante virtual e custa R$850. Nossa, não. Entra aí, lê livros. Depois a gente vê isso. Mas eu queria ler também. Sim. Acho que é isso. Vamos falar só do desafio e terminar, porque a gente já se estendeu e eu tô com muita fome. Tá. Hoje no almoço a gente comeu só um caldinho de mandioca que sobrou de ontem. Que tava muito gostoso. Eu tô morrendo de fome. Sim. Então, a gente vai fazer mais um desafio, né? Dessa vez, o Rodrigo vai me apresentar... Tá, é o seguinte. Eu ando ouvindo muito Gênesis. Banda, não o livro da Bíblia.
E não a novela da Manchete. Exato. Manchete, da Rede TV. É quase igual. Não, Record. Ah, é da Record, né? Enfim. Rede TV não tem dinheiro pra fazer novela. Principalmente bíblica, né? As novelas bíblicas da Record que aparece o extintor de incêndio no canto, enfim. Enfim, eu ando ouvindo muito Gênesis e é muito difícil achar shows e coisas do tipo do Gênesis na época dos anos 70, que é a época boa do Gênesis, né? Só que assim como outras bandas da época, existe... De todas essas bandas de progressivo, principalmente, dos anos 70, existe ainda um movimento que são as bandas tributo. Uhum. Que são bandas que reproduzem fielmente os shows dessas bandas. E o Genesis tem uma banda tributo muito boa que se chama The Musical Box, que é uma banda canadense. E eles fazem isso desde 1994, eles interpretam todos os shows do Genesis e eles reproduzem as músicas 100% fielmente, eles usam os instrumentos da época, eles usam o mesmo figurino, mesma maquiagem, mesmo prop de palco, mesmo setup de palco. Gente. Eles fazem, é como se você estivesse realmente vendo um show do Genesis. Uhum. E aí eu fiquei vendo no domingo. Porque agora, gente, eu decidi que os meus domingos eles são reservados totalmente ao ócio, né? Então, Marcelo fica lá na sala jogando videogame, eu cato meu computador, deito na cama e fico vendo filme, vídeo, show, qualquer besteira que eu queira. Arrasou. E aí eu tava assistindo alguns shows do Musical Box, inclusive um show que eu vi, porque eles vieram pro Brasil em 2009, 10, não sei. Que eles vieram aqui para fazer o show do The Lamb Lies Down on Broadway, que é o disco de 74. E, nossa, foi muito foda. Tipo, foi o mais próximo que eu poderia chegar de um show do Genesis, realmente, que não vai ser mais possível. E aí eu queria mostrar, então, 2 shows pro Telo, que é o show de 73, que é da turnê do Selling England by the Pound, que esse até tem show do Genesis, de fato, só que com uma qualidade tão ruim que eu prefiro ver o The Musical Box mesmo. E do The Lamb Lies Down on Broadway também. Então esse é o meu desafio. Sim. E o meu desafio vai ser finalmente um jogo para Rodrigo Leite Cruz. E eu que sugeri. Ai, me dá um jogo pra jogar. Exato. Você vai fazendo um jogo comigo, garota? Que vai ser... Eu não vou colocar o jogo inteiro, porque é longo. Mas o Rodrigo vai jogar o primeiro ato e o interlúdio de Kentucky Route Zero. E Kentucky Route Zero é um jogo que foi feito durante muitos anos. Acho que o primeiro ato de Kentucky Route Zero, ele saiu, se eu não me engano, em tipo 2013, por aí. E o jogo completo, com 5 atos, só saiu agora, tipo ano passado. Ano retrasado, não sei. Mas assim, ficou bastante tempo em produção. E ele é um jogo muito baseado num realismo fantástico, assim, dos Estados Unidos. E ele é basicamente uma história de pessoas que estão no Kentucky, né? E se perdem nessa lendária Rota Zero. Que é uma estrada que não leva a lugar nenhum, basicamente. Uhum. E aí... Tem muito essa questão de realismo fantástico, mas é muito um jogo que faz uma crítica muito interessante ao mundo que a gente vive hoje, aos Estados Unidos que a gente vive hoje. É tipo, o começo não tem tanta crítica, mas assim, quanto mais os atos foram passando, é tipo, cada dia mais ficava uma grande crítica aos Estados Unidos como um todo. Uhum. E o jogo, ele é um grande reflexo da crise imobiliária dos Estados Unidos de 2008. Então, e ele não é um jogo assim de muitas mecânicas, assim, ele não é um jogo mesmo. Ele é quase uma narrativa visual, assim. E eu acho que o Rodrigo vai gostar muito, tanto pelo trabalho sonoro e visual do jogo, que é incrível, quanto
pela narrativa mesmo, assim. Eu acho que você vai gostar muito da história. Eu acho que você vai conseguir até talvez tirar mais profundidade do que eu. Porque seu inglês é melhor que o meu. Caboninho, meu amor. Porque seu inglês é melhor que o meu, acho que você vai tirar até mais, assim. Mas aí o meu desafio pra você é isso. O primeiro ato e o primeiro interlúdio. Mas, assim, eu tenho a confiança, eu tô acreditando aí, firme e forte, que você vai se interessar e vai querer jogar o resto. Ué, sempre pode acontecer, né? Exato. Mas vamos ver. Já eu não tenho esperança de que você vai ver esses 2 shows e aí depois vai querer ver o Extravaganza, que é o último show que o Musical Box fez, cobrindo basicamente toda a discografia do Genesis. Nossa, deve durar 2 dias Não, é esse 2 show. horas só, eles pinçam algumas coisas. Tem 3... Dura 2 horas, tem 3 músicas. Não chega tanto. Genesis não era assim. Eles têm uma música que tem 26 minutos. Uhum. O resto gira em torno de 7, 10. Ah, tranquilo. Não, mas eu tô falando sério, é uma coisa meio Legião, assim. Aí pronto. Tô de boa. É isso? É isso. Então esse é o nosso desafio. Vamos ver se dá tempo de fazer pra semana que vem. Senão a gente... Enfim. Senão a gente vê. Cala a boca, Carbonara. Aqueles. Você dá a comida pra eles enquanto eu subo o episódio? Dou então? comida. Quer dizer, primeiro vamos pedir a nossa comida. Sim. Aí você vai dar a comida pra eles e eu finalizo o episódio aqui e subo. Exato. Hoje vai ser patezinho, galera. Olha só. Eles odeiam sachê, mas aparentemente patê eles gostam. Eles não odeiam. O carbonara até come, marromeno, assim. E o pesto, ele só gosta do caldinho. É o pesto que é enjoado, né? O patê ele não gostou muito também. Então, ele só lambeu, né, o patê. Até secar. Ficou um negócio seco no negócio de comida dele, mas ele não comeu. Então vamos lá. Beijo, Beijo, gente.